Bem-vindo à minha oficina, meu nome é Maicon. Hoje o assunto é fusível. Vamos falar tudo sobre fusível. Pode ser, pensa que é uma coisa simples, mas é uma coisa que vai diferenciar um concerto bem feito e uma gambiarra. Tem dois tipos de fusível, vamos lá, já vamos direto. Tem dois tipos de fusível, de entrada e de alta. Nos fusíveis de entrada, a primeira dúvida qual que é? Pode ser um fusível de vidro ou tem que ser aquele branquinho? Fusível de vidro, esse. Ou o fusível de porcelana, esse. Não pode ser de vidro, tem que ser o de porcelana. Esse aqui é um fusível de retardo, é um fusível para que aguenta os picos de energia de corrente que a gente tem. Esse aqui é para outros eletrodomésticos, para rádio, para outros eletrodomésticos, mas a gente está mexendo com um equipamento que tem muito consumo de amperagem, de potência em watts. Então, esse aqui não usa micro-ondas, não pode. Está queimando micro-ondas, eu coloco e queima, pode estar usando um desses de vidro. Isso aqui eu tenho aqui na oficina para arrumar uma outra coisa, arrumar uma plaquinha de outras coisas. Agora, micro-ondas, para a entrada, é esse fusível aqui, que é um fusível de retardo, tanto que até mesmo quando você liga o micro-ondas, ligar que eu digo, põe lá, vou aquecer uma xícara de leite, eu boto lá 1 minuto, quando eu clico no ligar, ele tem um pico de consumo muito alto, pode queimar, ele vai exigir que entre bastante potência nele, e ele, se ele estiver com esses que são que não são de retardo, que são esses de vidros que são de rápido, de pico rápido, né, ele vai queimar. Então esse aqui é o fusível correto para a entrada, esse fusível que vem aqui, que a gente tem esses suportes, né? A gente tem tanto suporte para fusíveis deste calibre como para este calibre, tá? Para esses tamanhos, tá? Vamos ver sobre amperagem, vamos. Para a entrada do micro-ondas, não falamos ainda da alta, lá é um segundo assunto. Então, vamos lá. Fusível, então, pode ser o de louça, desse aqui que ele é 3 centímetros, que geralmente é de 20 amperes, 15 amperes, tem também de 10, e o outro que é um pouquinho menor, que é de 2 centímetros, 20 milímetros, tá? Que geralmente é 10 amperes, 15 amperes, tá? Vamos lá. Micro-ondas. 110 ou 220 volts. O 110 volts, ele tem maior consumo de amperagem, maior consumo de potência. Então, geralmente, em todos os micro-ondas que é alimentado por 110 volts, eu uso os fusíveis de entrada de 15 a 20 amperes, tá? Eu gosto de usar aqui só de 20. Na minha oficina eu tenho desse formato de 3 centímetros só o de 20 amperes, tá? Como funciona cada micro-ondas tem uma potência dependendo do tamanho da cavidade. Micro-ondas de 20 a 30 litros geralmente consome menos, 1000 watts, 1250. E aí os maiores de 30 a 40 litros, mais ou menos, ele consome mais amperagem, aí vai para ir mais e tem mais potência, né? De 1200 watts a 1500, 1600 watts. Tá? Existe um cálculo que se faz para saber qual amperagem que o teu micro-ondas consome, né? Eu não gosto muito de entrar em questão de teoria, mas é bem isso aí, que é a corrente. Vou colar. Eu vou colar ali, achar minha colinha ali. A fórmula é assim, de potência é igual a voltagem vezes a corrente, que é a amperagem. Então a potência é igual a volts vezes a amperagem, tá? Então se eu tenho um micro-ondas que é 110 volts vezes ele consome 10 amperes, eu tenho 1100 watts de potência. A potência é em watts, a corrente é ampere e a tensão é em voltagem, né? Tá? Então, espero que tenha ficado bem claro isso.
Vamos partir para uma outra questão agora. Para descobrir se o fusível está queimado ou não, no BIP, né? Escala de BIP, aqui, pipou, conectou, beleza, isso não vem nem ao caso, tá? Então vamos nem ao caso. Agora, o que a gente vê muito, e a gente pega muito aqui na oficina, é o pessoal querer brincar com coisa séria. Por exemplo, eu pego muito isso aqui, ó, vejam só. Isso aqui é um exemplo de um técnico irresponsável e ou às vezes até do dono do micro-ondas que não tem uma responsabilidade com ele mesmo, ou é um técnico que não tem a responsabilidade social. Botam um fio e botam aqui no suporte porque ele não conseguiu achar no mercado, na rua, no material de construção, um fusível ideal, e ele achando que assim ele vai ganhar um dinheiro fácil e ele vai botar em risco as pessoas. Porque, se veja, olha a espessura desse fio que o cara colocou nesse fusível, nesse micro-ondas. Isso aqui, numa dessa, pode ter entrando uma corrente diferente, muito errada, e pode vir a causar um acidente terrível, né? Pode pegar fogo no micro-ondas, pegar fogo numa cozinha, numa casa. Então não se brinca com isso, né? Mesmo o técnico, se você... Fusível é uma coisa que não se substitui por outro. Não existe gambiarra, não existe... Você vai estar brincando com coisa séria. Vamos falar disso. Como estamos falando de fusível, por exemplo, vai trocar o fusível de um ventilador. Por favor, no ventilador tem muito fusível térmico que fica no motor. Por quê? Se acontecer alguma coisa, que o motor está aquecendo demais, aquele fusível térmico vai abrir, vai passar corrente, vai desligar o motor, vai desligar o ventilador. E se o cara, o técnico gambiarra, o técnico irresponsável, ele vai lá e faz só emenda, tira o fusível, e ele achou que deu uma de malandrão, ganhei lá o dinheiro do cara, não pus nada, e vamos lá, aí pega fogo no ventilador, que geralmente é à noite que a pessoa usa, Deus me livre, pode machucar uma pessoa, uma criança, um idoso. Uma das coisas do micro-ondas que tem que ter responsabilidade é isso. Fusível não cabe improviso. E fusível é responsabilidade, pessoal. Tá? Vai trocar numa air fryer. Vai trocar, não, vou eliminar o fusível, vou ganhar tempo aqui, eu não tenho desse fusível termofusível. Pessoal, é coisa de R$1. É coisa de você compra no Mercado Livre e paga 30 pila, você compra 50. Tá? Coisa que você compra uma vez por ano. Você entendeu? Aqui, ó, fusível decente, a gente compra de caixa, com 100 caixa, pra gente ter à vontade. Não vamos improvisar. Não vamos, isso aqui é de alta, tá? Tô falando que não pode de vidro, mas para alta é outra coisa. Nós vamos chegar lá. Tá? Então peço para vocês, vamos dando continuidade, mas peço para vocês dar um curtir aí para dar uma ajuda nesse vídeo e vamos até o final, que no final a gente vai ter muita... o fusível é uma coisa importante, sim. Tem até uns improvisos que se fazem com esse modelo aqui, de alta, que não se pode fazer. Tá? Então vamos seguir. A gente vê até em carro que a pessoa... Cara, o cara tá lá na rua à noite, de madrugada, estourou, vai lá e improvisa com... Bom, agora que o cara vai continuar andando com aquilo, com aquela gambiarra, com aquele no carro dele, não dá, né? Só que, né? Então, vamos cuidar com isso aí. Não dá para improvisar, tá? Agora vamos para o fusível de alta. Bom, então, só no de entrada aqui, só retomando. Então, vamos seguir a etiqueta do fabricante que indica. Nem sempre confie no fusível que veio no micro-ondas, sabe? Então pesquisa, veja a potência, veja o micro-ondas Panasonic, modelo NN-ST25 tal. Qual será o fusível ideal para colocar nele? Pesquise, acha o correto, tá? Você tem uma informação, eu vou ensinar vocês a fazerem, deixarem essa tomada na bancada de vocês, que é uma tomada que eu tenho
um voltímetro em cima e amperímetro embaixo. Quando eu ligo o meu micro-ondas aqui, no meu 220, por exemplo, se eu ligar esse micro-ondas aqui, ó, vou ligar esse micro-ondas aqui agora, ó, tá aberto, mas eu tô com cuidado, tô longe dele, eu vou ligar ele aqui, ó, ligar ele por 15 segundos. Eu vejo que eu tenho 220 volts, ó, tô bem longe para não encostar, 213 volts, e eu vejo que eu tenho um consumo de 6,8 amperes. Então quer dizer que se eu estou trabalhando com a entrada dele aqui, um fusível de 10 amperes, eu estou protegendo certinho, tá? Estou deixando o micro-ondas trabalhar, você entendeu? Estou deixando ele trabalhar direitinho e ele está protegido. Se vier uma alteração aqui de mau funcionamento de alguma coisa dentro do meu micro-ondas, vou desligar. Olha a segurança, eu liguei esse micro-ondas, eu não vou ficar aqui do lado dele sem descarregar o capacitor. Vou descarregar o capacitor. Eu quero ver meus netos ainda. Então vou lá, carcaça, e aqui descarrego um lado, o outro capacitor de alta, descarregado, pronto, agora eu posso falar. Continuando, vamos partir agora para o fusível de alta. Fusível de alta. Nós temos vários tipos de suporte de fusíveis de alta. Tá? Então a gente tem esse suporte bem comum, tá? Para os Panasonics e tal. E esse outro aqui que eu gosto muito desse suporte aqui, tá? Porque esse suporte, quando chega com um fusível dentro aqui, para a gente trocar é facinho. Eu abro aqui só segurando de um lado e do outro aqui, ó. Aqui é pesadinho para abrir, ó. Abrir, certo? Eu tenho aqui dentro ele colocado aqui com duas presilhas. Então ele rompeu aqui dentro. Esse fusível aqui é de vidro, sim, ele não é de porcelana, mas ele funciona, ele tem que fazer uma proteção diferente. A amperagem que ele consegue resistir é muito menor. Ele aqui dentro não é essa mola grossa que ele vai ter que arrebentar. Aqui do ladinho, aqui, ó, eu vou botar ele bem ampliado aqui do lado para vocês. Então você veja, vai estar bem ampliadinho aqui. Então, o que segura ele, o que vai fazer estourar, vai fazer arrebentar e vai cortar o segmento da energia e da corrente, é um fiozinho bem fininho que está nessa parte de baixo. Não é essa molinha é simplesmente para deixar ele esticado. Esse fusível aqui, ele é 0,8 amperes ou 800 miliamperes, tá? Enquanto esse fusívelzinho aqui, veja só, esse pequenininho aqui, ó, que é o de entrada, eu tenho esse aqui é de 10 amperes, certo? Ou 10 mil miliamperes, 10 amperes, esse aqui é 0,8 ampere, é menos de 1 ampere, tá? Só que esse aqui, ele segura muito mais voltagem. Esse aqui, eu seguro a 5 kV, 5K é 1000, né? 1K é 1000. Então ele segura 5.000 volts, porque ele vai estar na parte de alta. Enquanto esse meu Kitichuca aqui, ó, pequenininho aqui, ele tá para 250 volts, tá? Esse outro de 20 amperes, que é um pouco maior, esse de 20 amperes, 250 volts, tá? Então esse aqui, ele é frágil para corrente, certo? E muito forte para voltagem, tá? Então, a gente vai ter que entrar uma hora na parte teórica sobre vocês entenderem direitinho corrente, voltagem, e tem um desenho muito legal. Eu vou colocar aqui o desenho, que é explicando mais ou menos como funciona a corrente elétrica aí, né? Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um fusível de vidro.
Dentro deste aqui, ele é diferente. Dentro deste aqui, eu tenho uma mola também, como esta, mas aqui, vou abrir, vamos abrir. Você abre ele, como eu abro ele, pai? Vamos lá, como que eu abro, pô? O cara vai abrir e não me mostra? Aqui, ó, chavinha Phillips pequena, aqui no canto, onde ele entra lá no trafão, ó. Faço uma alavanca, pronto, puxo, abriu. Tá? Aqui dentro, como que ele é? Ah, esse aqui tá bom, ó. Como que ele é? Eu vou desmontar ele para você ver. Ele tem a mesma molinha. Mesma mola. Eu vou botar ele uma foto dele grande aqui para vocês não ficarem sofrendo aqui comigo. E ele tem um pequeno aramezinho. Mesma coisa que o de vidro desse. Mesma coisa que esse aqui. Ele suporta. Esse aqui é de 800 miliamperes ou 0,8 amperes e ele aguenta até 5 kV, 5.000 volts, tá? Porque o nosso magnetron e o nosso trafo e o nosso capacitor trabalham abaixo disso, né? Mas bem próximo a isso. Então, para montar ele, coloco esse lado no lugar. Aquele lado de cima está no lugar, aqui eu coloco no lugar aqui embaixo também, uma esticadinha na molinha, entrou, ficou fixo ali, venho com essa parte aqui, fecho. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês, da questão de responsabilidade, ainda mais se você for um técnico fazer para terceiros, se você está fazendo para você mesmo na tua casa, já não é legal, mas é da tua casa, é a tua família, você que... Agora, para terceiros, o pessoal pega isso aqui arrebentado, Jorge. Eu vou pegar um outro aqui, eu vou pegar um arrebentado aqui para você ver. Isso aqui não é barato, esse aqui eu não gosto muito porque esse aqui é caro. Esse aqui é caro, é bem mais caro que esse outro modelo ali. Esse você tem que comprar, esse você não... É mais difícil achar ele só o refil aqui, vamos dizer assim, só a parte interna. Você compra ele sempre já inteiro com os conectores, então se torna mais caro. Deixa eu pegar um outro aqui, ó, vou te mostrar, vamos lá. Ó, vou pegar um outro aqui que eu tenho certeza que está estragado. Esse aqui, vou abrir e vou mostrar o que o pessoal faz. Eu pego muito micro-ondas aqui, pessoal, que já foi feita manutenção, que chega com essa gambiarra e é uma falta de responsabilidade. Isso é uma falta gravíssima, sabe? Isso aqui tem que botar a pessoa em cana se tiver algum acidente, porque é fácil de comprovar. Veja, ele pegou aqui, esse fusível está aberto, ele está arrebentado, olha, veja. Aqui desse lado, escapou, aquele fiozinho arrebentou, ele fez a função dele. Ele protegeu o micro-ondas, ele arrebentou aquele fiozinho, mas veja... A mola tá aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar aqui, ó. A molinha tá aqui. Aí o que o caboclo faz? O que o cara faz? O cara pega essa molinha, ele acha que é isso aqui que escapou da pontinha aqui. Ele acha que a molinha escapou. Não! Ele tem um fiozinho ali que arrebentou porque passou corrente demais e ele arrebentou. Ele protegeu a tua casa, protegeu o teu escritório, protegeu... Você entendeu? Então aqui, aí o cara irresponsável faz o seguinte. Ele pega, faz uma emenda aqui, ó, e ele... Olha só como é fácil. É só enroscar ali, ó. E ele coloca... Eu não estou mostrando como faz, porque isso aqui não se faz. Tá? Eu não vou nem montar assim. Porque isso é crime, não é legal isso aqui, tá? Então o caboclo pega e monta assim, ele põe lá, veja a espessura dessa mola, quanto que passa por aqui? Passa por aqui mesmo que passa por aqui. Então se Deus me livre, vem num raio, numa tempestade de chuva, alguma coisa, vai passar isso para dentro da tua casa, cara. Ou para dentro de um cliente, da casa de um cliente, que é o pior. Às vezes o cara arruma o micro-ondas da família dele e faz isso.
Ou põe o fiozinho enrolado. Pô, para, cara. Se liga, não é assim. Conserto de coisas eletrodoméstico tem que ter responsabilidade. Eletricidade, ainda mais o micro-ondas, que trabalha com 2.000 volts, 4.000 volts. Tá? Então isso aqui, não. Joga fora. Desculpa eu falar assim, mas é que eu vejo que o pessoal até ensina na internet a fazer esse tipo de gambiarra, tá? Então não tem, não quero comprar, você pode substituir por um suporte desse, ó, tá? Mas tem que comprar um suporte, tem que usar um fusível de 5 kV de que resista só até 0,8 ampere. Ponto, fato, não tem segunda opção. Segunda opção é gambiarra, é irresponsável que faz, tá? Então, beleza? Então, eu não vou ensinar aqui como que vai testar, não. Mas tá queimando o fusível, eu tenho que ver o que está acontecendo com ele. Lâmpada em série. Lâmpada em série. Ou você está arrumando na tua casa, então vai lá e compra 5 fusíveis. E vai usar, vai queimar até você achar o defeito. O que está causando a queima. Mas vai se proteger com fusível. Ou com um disjuntor de 10 amperes, 15. O meu disjuntor aqui é de 10 amperes. Tá? Então eu tenho um disjuntor de 10 amperes, eu tenho na minha régua, vamos dizer assim, que tem aquelas várias tomadas, né? Eu tenho mais um fusível ali de 10 amperes. E eu gosto de ter de 10 amperes, eu não gosto de ter com 15, com 20, porque essa minha proteção na minha bancada aqui. Porque o micro-ondas, se estiver bom, ele vai trabalhar até 10. Se o micro-ondas não estiver legal, ele for para 11, para 12, já tem alguma coisa errada dentro dele, a gente tem que descobrir e fazer ele mais redondo, tá? Uma dica de ouro, vamos botar uma dica de ouro aí. Meu micro-ondas está consumindo muito, tá muito pesado. Você vai fazer o seguinte, vai substituir o capacitor. Olha a dica de ouro, dica de curso. O meu capacitor, ele tem 0,85 F, mas ele está puxando muito. Substitui o 0,85 por um 0,75 F. Ele vai consumir menos, vai abaixar a amperagem. Poxa, Michael, esse micro-ondas que estou usando, vou dar uma dica que eu aprendi com o meu amigo Jorge, aqui de Bombinhas, um argentino, um senhor, meu amigo, gente boníssima, abraço, Jorge. Aprendi bastante coisa com ele. E micro-ondas, às vezes pegamos micro-ondas já bem usado, micro-ondas de restaurante, bem velho até, e esse micro-ondas está esquentando muito o magnetron, de... Poxa, mas sabe o que era? Eu demorei para... Isso eu aprendi com o Jorge, não foi em vídeo, em outro lugar, e não tem apostila. O Jorge falou assim, Michael, bota um capacitor mais fraco, mais suave, mais fraco, não sei se é correto dizer. Coloca um capacitor de 80 UF, 0,75. Cara, batata. Eu comprava os capacitores meus, eram de 95 UF, de 1 UF. Hoje em dia, minha bancada, o que eu tenho de estoque grande aqui, é de 0,80, 0,85. É o que basta. Tem um magnetron que está fraco, que o cliente de restaurante, que precisa que o micro-ondas funcione bem, bota um de 1 F. Vai melhorar, vai consumir mais, vai gastar mais, mas a pressa dele vai ser atendida. Então, está esquentando muito o magnetron, vamos baixar a capacitância do capacitor e vai funcionar mais pianinho, mais redondo, mais suave. Entendeu? Isso é a dica de ouro, afinando micro-ondas. Como é afinar o micro-ondas, viu? Então, pessoal, acho que é isso. Depois dessas dicas aí, eu gostaria muito de uma curtida de vocês, um compartilhar. E sei que vocês estão gostando, que eu estou tendo muito comentário, ficando muito feliz com tudo isso aí. E sem gambiarra, hein? Vamos deixar a gambiarra para quem é da gambiarra. Vamos deixar a irresponsabilidade para quem é irresponsável. A gente vai cuidar da saúde, que é o bem que a gente tem mais importante. Tá bom? Valeu, vamos que vamos, um abraço. Foi.